Ontem eu fui à padaria comprar pão francês. Quando eu cheguei lá, estava escrito no caixa 80 centavos cada pão. Peguei uma sacolinha, coloquei 2 pães de sal. Me dirigi ao caixa para fazer o pagamento. Quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha uma atendente nova. Normalmente eu costumo ir lá todos os dias e eu nunca tinha visto aquela pessoa por ali. Eu já tirei R$2 da bolsa, porque eu já estava com o valor da compra em mente. E quando a atendente me perguntou, quantos pães? Eu disse 2. Naquele momento, ela pega a calculadora e começa a fazer a conta na calculadora. Eu confesso para vocês que naquele momento me bateu uma certa impaciência. Por quê? Na minha cabeça, ela por trabalhar ali no caixa, diante de uma conta tão básica, tão elementar, ela precisar da calculadora, eu confesso que naquele momento eu julguei aquela pessoa. Só que no mesmo instante, é o momento em que eu falo que o Divino Espírito Santo caminha conosco o tempo todo e nós precisamos estar em vigília. Porque naquela situação eu tive a capacidade de ter empatia por aquela pessoa. Porque eu não sabia o que estava passando com ela naquele momento. Eu não sabia se ela era uma pessoa novata, que talvez estava com medo de errar diante do primeiro dia de trabalho dela. Ou ainda, pode ser que ela estivesse passando por alguma situação difícil e naquele dia a cabeça dela estivesse um pouco confusa e ela precisou se colocar diante da calculadora para não correr o risco de fazer uma conta errada. E mais ainda, com aquela situação, eu tive a capacidade de aprender que são nessas situações, nesses contextos, que Deus nos ensina a trabalhar a paciência. Eu, uma pessoa tão ansiosa que quer resolver tudo de uma vez, muitas vezes não sei esperar o tempo do outro, sou controladora muitas vezes também. Ele me coloca diante de uma situação como esta para testar, inclusive, a minha paciência. É muito comum, às vezes, nós pedirmos para Deus, me dê mais paciência, me dê mais força. Não é assim que Ele vai fazer. Ele vai te colocar diante de situações que vão te tirar do sério, Ele vai te colocar diante de situações que vão te irritar, justamente para que você desenvolva essa paciência, para que você aprenda com aquela situação. Como é que eu vou ganhar mais força? É passando por situações desafiadoras. Então, cada contexto que aparece na sua vida, comece a olhar por uma nova ótica. Muitas vezes estamos contaminados pela correria do dia a dia, pelas situações que vão acontecendo e a gente não para prestar atenção nos ensinamentos e lições que nos são dados o tempo todo. E quando eu saí daquela padaria, eu tive a certeza de que Deus estava ali comigo, porque naquele momento eu pude poupar minha língua. Ao invés de falar para a atendente, como assim você não vai conseguir fazer uma conta tão básica como essa na cabeça? Eu pude entender que aquela pessoa tem a história de vida dela e não cabe a mim julgar. Eu aprendi que eu precisei parar, respirar fundo, esperar, que muitas vezes, assim como foi na padaria, no tempo da atendente, na nossa vida vai ser no tempo de Deus. Sabe essa situação que você quer que se resolva de imediato, assim como num passe de mágica? Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dele. Ele sabe de todas as coisas. E que nós aprendamos a renunciar do controle, aprender a confiar no tempo do Senhor, porque aí sim a gente começa a despertar a evolução espiritual e a confiar num Deus que sabe de todas as coisas.